A Folha de São Paulo disse que você trabalha menos do que deveria. E a culpa é a sua preguiça. Será? Oi, eu sou o professor Peterson do canal E Pensa e quero convidar você para acompanhar esse vídeo sobre o mito do brasileiro preguiçoso. Eu espero que a gente saia dele um pouco mais espertos do que nós entramos. O que nós vamos conversar hoje é a respeito de uma matéria da Folha de São Paulo, publicada em pleno domingo. O contexto é do debate da redução da jornada de trabalho no Brasil, o fim da escala 6x1. A Folha de São Paulo, ou melhor, os proprietários da Folha de São Paulo, trouxeram para as primeiras páginas do jornal de um domingo cientistas que chegaram a uma conclusão interessantíssima. Brasileiro trabalha menos que a média mundial. A Folha de São Paulo convidou dois economistas da Fundação Getúlio Vargas para analisar o paper, nós vamos chamar aqui de o paper dos gringos, são pesquisadores de Cambridge, que trabalharam com dados da Organização Internacional do Trabalho. São dados interessantíssimos, um banco de dados de mais de 160 países que permitiu trabalhar as relações entre horas trabalhadas e uma série de outros indicadores. Indicadores como produtividade, formalização do trabalho, leis trabalhistas. E o que nós vamos discutir aqui é se o artigo dos gringos, analisado pelos economistas da Fundação Getúlio Vargas, permite chegar a essa conclusão. Brasileiro trabalha menos do que a média mundial. Esse é o tópico. A Folha de São Paulo chama economistas e transmite, no contexto do debate do fim da escala 6x1, transmite a seguinte comunicação para os seus leitores: brasileiro trabalha menos que a média mundial. E usa para isso uma linguagem de economia, uma linguagem de estatística. Parafraseando o professor Nelson Serra, os números muitas vezes são usados mais para seduzir do que para informar. A nossa tarefa nesse vídeo é perceber se o artigo com dados da Organização Internacional do Trabalho permite chegar à conclusão de que o brasileiro trabalha menos que a média mundial. Mais do que isso, que trabalha menos do que a média mundial porque o brasileiro é mais preguiçoso do que o resto do mundo. Bom, antes da gente ir para o número e trabalhar um pouco mais os resultados do paper lá dos gringos de Cambridge, eu quero convidar vocês para assistir um Reels bem curtinho de um outro economista que antes de mim fez alguma coisa parecida. E vamos ver o que o Vitor Rangel, do perfil Econometria Fácil, diz a respeito do trabalho dos economistas da Fundação Getúlio Vargas na matéria da Folha de São Paulo. Vamos escutar, já voltamos. É verdade que o brasileiro é um dos povos que menos trabalha no mundo? Rapaz, mas onde é que você ouviu isso? Não, saiu na Folha de São Paulo. O brasileiro é um dos que menos se esforça. Eu já trabalho igual um condenado, tem que ouvir essa ainda. Tá, entendi. Vamos tentar replicar esses resultados? Então eu peguei os dados do mesmo artigo internacional que o texto da Folha de São Paulo cita. E aí, quando eu pego esses dados e rodo os resultados, o que me aparece é exatamente isso daqui. Ou seja, você tem essa linha que é o esperado e o Brasil tá abaixo do esperado mesmo. Tá, mas eles estão certos então? Não, calma, isso aqui é incondicional. Quando eu coloco na equação coisas como impostos, regulação e informalidade, o resultado passa a ser, essa daqui é a linha esperada de trabalho por semana e o Brasil tá acima dela. Tá, mas o que esse negócio de controle significa? Isso significa que, comparando diretamente, parece que o Brasil trabalha pouco. Mas a gente tem que levar em consideração que os países são diferentes, as instituições são diferentes. Então você tem mercado de trabalho diferente, regulações diferentes, impostos diferentes. E quando a gente coloca tudo isso na equação e compara os países, dado esses mesmos níveis, o que a gente chega? Que o Brasil, na verdade, trabalha mais do que o esperado, não menos. Quer dizer, então, que quando condicionalidades
são incorporadas no problema, muda a maneira de ler o resultado, é isso que o Vitor encontrou. A partir dos dados dos pesquisadores de Cambridge, não é possível afirmar que o brasileiro trabalha menos do que o esperado. E daqui a um pouco a gente vai discutir se trabalhar mais ou trabalhar menos, não importa. Se o jeito do brasileiro trabalhar tem alguma relação com preguiça, com lazer, com aquilo que a Folha de São Paulo quis transmitir para os seus leitores, que o brasileiro trabalha menos do que o esperado e que isso é em função de um prazer do brasileiro, de uma preferência do brasileiro pelo lazer, pela preguiça. O que o Vitor está dizendo aqui é o seguinte: lá no artigo dos gringos, uma série de indicadores foram levantados. Quando as horas trabalhadas são olhadas apenas cruzadas com a riqueza, horas trabalhadas versus riqueza, o que acontece é um tipo de leitura possível. Mas quando esse resultado, quando as horas de trabalho é confrontada com mais indicadores, o resultado muda. Vamos lá. Não se assustem, porque a gente já vai desconstruir esse monstrinho aqui. Mas a estrutura do modelo lá no paper dos gringos é horas de trabalho articuladas com 1, 2, 3, 4, 5 ou mais variáveis. Os gringos rodaram os modelos para 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis, para testar como é que horas de trabalho responde à inclusão ou à exclusão de vários indicadores. O que é que fizeram os economistas da Folha, que escreveram para a Folha? Eles usaram parcialmente os dados da Organização Mundial do Trabalho. Qual que é o problema disso? O problema disso é que lá no paper, aqui no paper original dos pesquisadores, o centro do debate, a questão mais importante, é a conclusão que eles chegaram. Isso não sou eu, isso não é o Vitor, isso não é ninguém. São os próprios autores do paper dizendo o seguinte: para a gente conseguir entender como é que a jornada de trabalho, como é que as horas de trabalho responde em cada país, é absolutamente fundamental perceber que a diferença de horas entre países é fortemente mediada por formalização, regulação e composição setorial. Veja, essa conclusão não é minha, essa conclusão é dos autores do artigo original. Então, lá no artigo original, quando os pesquisadores fizeram um trabalho de cruzar hora de trabalho com outros tantos indicadores, eles perceberam que o modelo que melhor explica o comportamento das horas de trabalho é um modelo que tem horas de trabalho como variável de interesse e a gente olha no modelo variáveis como riqueza, como impostos, formalidade, regularização. Então, quando o Vitor, lá no Rios dele, fez 2 modelos, um que encontrou o mesmo resultado que os economistas da Folha, e outro que encontrou um resultado completamente diferente, o que o Vitor fez foi exatamente rodar o modelo da maneira como prescreveu o paper dos pesquisadores de Cambridge. Então perceba, se a gente usa um trabalho como base para a gente produzir uma comunicação, o que a gente espera é que a gente respeite um pouco as formulações principais
desse paper. E a principal formulação desse paper, e aí não é nem exatamente a principal, mas uma das formulações centrais desse paper é que a diferença de horas entre países é fortemente mediada, quer dizer, quando você vai comparar horas de trabalho entre os 160 países do banco de dados da Organização Internacional do Trabalho, o que é que explica melhor a diferença de horas de trabalho entre um país e outro? A mediação entre horas de trabalho e tipo de formalização, tipo de regularização do trabalho, composição setorial do mercado de trabalho, se é mais agrícola, se é mais industrial, se é mais do serviço. E o que acontece? O Brasil tem alta informalidade, daqui a pouco a gente vê isso, forte heterogeneidade setorial, diferença entre setores, agricultura, indústria, e grande dispersão de jornadas. Aqui, Vitor não fez isso, os autores lá que publicaram na Folha não fez isso, nós vamos fazer aqui nesse vídeo, que é discutir a dispersão das horas de trabalho e se isso impacta o debate sobre o fim da escala 6x1. Aqui nós chegamos à seguinte conclusão no nosso vídeo. Os autores, os economistas, que concluíram lá na Folha de São Paulo que o Brasil, ou que o brasileiro, trabalha menos do que a média mundial, e mais, trabalha menos porque é preguiçoso, é uma conclusão que ele pode fazer, ou eles podem fazer, como eles quiserem. Eles só não podem usar os dados do paper. Porque se usarem os dados do paper com rigor, o rigor que a ciência exige, eles precisariam rodar o modelo da maneira como proposto pelos pesquisadores de Cambridge. E não foi isso que fizeram. Os ajustes que eles fizeram foram ajustes diferentes daqueles propostos pelos autores. E eu vou dizer mais, quando a gente lê com um pouco de atenção o paper é muito mais do que simplesmente uma ferramenta para dizer se alguém trabalha mais ou se alguém trabalha menos. A grande achada, a grande sacada do paper, na verdade, é a diferença das jornadas de trabalho, das horas de trabalho entre os países, quando você olha faixa etária e gênero. Essa é a grande sacada, e se você quiser que a gente analise isso em outro vídeo, é só você comentar, é só você pedir, que eu acho que vai ser bem interessante, bem legal discutir como é que esse paper trabalha a diferença das horas de trabalho em relação à faixa etária e em relação ao gênero. O spoiler aqui é que eles vão descobrir que países com mais riqueza trabalham menos horas, sobretudo porque os mais jovens e os mais idosos vão fazer outra coisa da vida, porque o Estado protege. O Estado protege dando escolaridade bem de boa qualidade para os mais jovens e dando proteção previdenciária para os mais idosos. Mas aqui nesse vídeo o debate não é esse. Aqui nesse vídeo o debate é: o paper permite afirmar que o brasileiro trabalha menos do que a média? Não, não permite. Se o relatório de Cambridge for lido a partir do modelo proposto pelo paper, a gente vai chegar a uma conclusão muito diferente. A do Vitor é a que o brasileiro trabalha até mais do que o esperado. Ou seja, não tem nada de menos, é mais. Eu rodei também o modelinho inteiro do paper, e fiz ajustes que são menos finos do que o ajuste do Vitor lá do perfil Econometria Fácil. Por que eu fiz isso? Para verificar o seguinte: se a gente simplesmente pegar o banco de dados da Organização Internacional do Trabalho e rodar o modelo proposto pelo paper sem fazer muitos ajustes, a gente se aproxima do que disseram os economistas da Folha, e a minha resposta para vocês é que não. Quando eu rodei o modelo bonitinho proposto pelo paper, com todas as variáveis de controle, o que eu encontrei foi algo muito parecido com aquilo que encontrou o Vitor. Isso quer dizer o seguinte,
Quer dizer que quando a gente roda o modelo proposto pelos pesquisadores de Cambridge, o que acontece é que quando horas de trabalho é cruzada, quando ela é modelada apenas com a riqueza, apenas com o PIB, a gente tem um trabalho parecido com aquele proposto pelos economistas ouvidos pela Folha. Ou seja, o brasileiro trabalharia cerca de 1h30 menos do que o esperado. Bom, mas e se nós começarmos a colocar outros indicadores? Se a gente rodar um modelo um pouco mais completo. Eu rodei o modelo com PIB e depois com PIB e demografia. Opa, se inclui demografia no modelo, ao invés do brasileiro trabalhar 1h30 menos do que o esperado, trabalha 1 hora menos do que o esperado. Agora, importante, trabalha 1 hora menos do que o esperado e essa diferença de menos do que 1 hora tem significância estatística fraca. O que quer dizer isso? Quer dizer que a estatística pontual, rodando PIB e demografia, diz que a gente trabalha menos do que o esperado. Mas esse resultado aí é um resultado que pode estar sofrendo interferência de outras variáveis. Pode ser que existam outras variáveis não medidas que estejam interferindo nessa leitura. Por isso, a significância baixa. Daí eu rodo o modelo completo. Quando eu rodo o modelo completo, a diferença quase desaparece e é uma diferença que não tem significância estatística. Isso significa o seguinte: quando eu rodo o modelo completo, mesmo fazendo poucos ajustes, a diferença entre as horas trabalhadas pelos brasileiros e pelos demais países do banco de dados é uma diferença não significativa. No modelo simples, o Brasil até pode aparecer com horas trabalhadas abaixo do previsto. Mas, quando a gente controla da maneira como os autores do paper indicaram, controlar horas trabalhadas a partir da riqueza, das transferências, da formalização, dos registros, quando a gente controla horas de trabalho pelo modelo completo, e é isso que o paper mostra, o resíduo, a diferença entre as horas trabalhadas pelos brasileiros e as horas trabalhadas pelos trabalhadores mundo afora, a média dos trabalhadores mundo afora, desaparece. Então, muito em conformidade com o resultado que encontrou o Vitor Rangel do perfil Econometria Fácil. Então é o seguinte, não importa se a gente roda com mais ajustes ou menos ajustes, toda vez que nós usamos o modelo proposto pelo paper, não é possível, é não significativa a diferença entre as horas esperadas pela média dos trabalhadores mundiais e as horas de trabalho esperadas pelo brasileiro. Ou seja, aquilo que está afirmado lá na Folha de São Paulo não parece ter eco, não parece ser exatamente a proposição dos autores do paper de Cambridge. Se nós usarmos a premissa dos autores do paper de Cambridge, nós vamos encontrar que entre as horas trabalhadas pelos brasileiros e as horas trabalhadas pela média dos trabalhadores pelos países afora, é uma diferença não significativa. Ou seja, a gente não pode afirmar que, com base nesses dados, o brasileiro trabalha menos do que o previsto, o brasileiro é mais preguiçoso. O que eu quero propor para vocês é uma outra coisa. Lembra que eu disse aqui que um dado importante a respeito das informações sobre as horas trabalhadas no Brasil é a grande dispersão das jornadas. O que significa isso? A gente fez aqui 2 testes, que são testes para medir os extremos, P10 e o P90, percentil 10, percentil 90. P10 é aqueles trabalhadores que trabalham menos hora. P90 é o conjunto de trabalhadores que trabalham mais horas. O que eu quero com isso? Eu quero ver o seguinte: se a gente pegar
o modelo dos gringos e rodar só para esses dois grupos, só para o grupo que trabalha mais horas, só para o grupo que trabalha menos hora, nós vamos chegar à mesma conclusão? Eu estou preocupado para entender se a gente vai chegar à mesma conclusão, se esse modelo aqui realmente é o modelo mais adequado, modelo que envolve muitas variáveis para explicar horas de trabalho. Será que esse modelo é mesmo o modelo mais interessante, mesmo quando eu olho aquele trabalhador que está mais explorado, aquele que mais precisa da redução da jornada, aquele que é mais sensível à redução da jornada? O resultado é que sim, não faz o menor sentido usar só o PIB ou a riqueza. É importantíssimo, da maneira como propôs o paper lá de Cambridge, é importantíssimo observar o modelo completo. Porque quando a gente olha o modelo completo, a gente chega à conclusão de que, seja em qualquer hipótese, aquele trabalhador brasileiro que trabalha mais horas, ele trabalha mais horas do que a média dos trabalhadores do mundo afora. Isso quer dizer o seguinte, lembra lá da Folha de São Paulo dizendo que o trabalhador brasileiro trabalha menos do que a média mundial? Isso não é verdade em nenhuma hipótese quando a gente olha para o trabalhador mais explorado. Aquele cara que mais precisa da redução da jornada de trabalho, aquele cara que mais precisa da proteção. O brasileiro que trabalha mais horas, ele é mais explorado do que a média dos trabalhadores mundiais. Bom, e se acabar a jornada 6x1? E se a gente fizer uma intervenção? Lembra que eu tentei explicar para vocês que no modelo do paper, duas coisas importantes era a seguinte: a formalização do trabalho e a intensidade da regulação. Então é importante saber se o cara é formal ou informal, e é importante saber se ele é mais explorado ou menos explorado. O que acontece se a gente acaba com a jornada 6x1? Se a nossa intervenção na jornada de trabalho for no sentido de reduzir a jornada de trabalho. E eu quero continuar usando o paper dos gringos para responder essa pergunta. E aqui que eu encontrei, rodando os dados, para esse pessoal do P90, esse pessoal que trabalha mais horas. Formalização afeta o resultado. A gente, quanto mais formaliza, menos a gente precisa de horas para conseguir a mesma riqueza. E a regularização é algo também que impacta na relação entre jornada de trabalho e produção de riqueza. Como fica para os trabalhadores com as jornadas mais longas, os trabalhadores da P90? Então aqui eu só estou olhando para os trabalhadores P90, para os caras que trabalham mais horas, ou seja, os trabalhadores brasileiros são mais explorados. Só a formalização, só esse conjunto, formalização e redução da jornada de trabalho, mesmo para quem não tem CLT, mesmo para quem não é, digamos assim, trabalhador que obedece uma legislação, só a intervenção da redução da jornada e da formalização reduz drasticamente o número de horas trabalhado pelos trabalhadores mais explorados. Então, se o Brasil tivesse uma formalização compatível com a OCDE, nem reduzir demais a hora de trabalho, a jornada de trabalho, e nem aumentar demais o nível de formalização do emprego. Basta o Brasil acompanhar aquilo que é hoje encontrado na OCDE. Só fazendo isso, aquele trabalhador brasileiro mais explorado, ele já reduziria a jornada dele semanal em pelo menos 3 horas. Então, ao contrário do que afirmam os economistas ouvidos pela Folha de São Paulo, o brasileiro não trabalha menos,
do que a média mundial, as horas trabalhadas, esperadas pelo trabalhador brasileiro, não parece ser menor, pelo menos não usando os dados da Organização Mundial do Trabalho, mas se a gente usar esses mesmos dados para olhar especificamente aqueles trabalhadores mais explorados, o que nós vamos encontrar com base nas propostas do paper de Cambridge e com base nos dados da Organização Internacional do Trabalho é que formalização do emprego e redução da jornada, ela pode sim significar menos exploração até para aquele trabalhador que está fora da CLT. O que eu quero propor para vocês agora, para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo, é assim, o que mais a gente pode medir? Porque o que a gente viu é o seguinte, horas de trabalho se articula, a gente compreende melhor horas de trabalho quando nós explicamos horas de trabalho com base em uma série de indicadores, não a partir de um indicador só. Mas a gente sabe que riqueza é um indicador forte. Riqueza explica um monte de coisas, vai explicar horas de trabalho também. E uma questão aqui nessa riqueza é que horas de trabalho, ela tem sim uma forte explicação a partir da produtividade. Produtividade é um elemento importante na definição de horas de trabalho. Quanto mais produtividade, você precisa trabalhar menos horas. Conseguindo mais produtividade, você alcança a mesma riqueza com menos horas. Então, assim, produzir de maneira mais inteligente faz você alcançar o mesmo dinheiro com menos horas. Qual é a questão? O que a gente pode medir mais no Brasil? A gente pode medir as relações entre jornada de trabalho, produtividade e renda. Exatamente para olhar o seguinte, além do Brasil não estar alinhado nem com os países da OCDE, porque a gente tem uma expectativa de que um país com uma economia que tem a do Brasil, nós tivéssemos formalização e regularização parecida com os países que são próximos a nós, que são próximos ao tamanho e à complexidade da nossa economia, que é a OCDE. Mas não, nós estamos distantes da OCDE. O que nós podemos medir para além desse modelo proposto pelo paper de Cambridge? Eu quero discutir com vocês alguns outros indicadores. Por exemplo, o brasileiro trabalha menos do que os trabalhadores do mundo? Bom, pelos dados do Banco Mundial, não. Veja bem, não há dados para todos os países, mas o banco de dados lá no Banco Mundial reúne dados desde o século XIX até agora. Se você olhar aqui para a linha do Brasil, você vai ver que a linha do Brasil é depois de 1940. Mas não importa, o que importa é o seguinte, o brasileiro, o trabalhador brasileiro não trabalha mais do que o trabalhador israelense, não trabalha menos do que o trabalhador israelense, não trabalha menos do que o trabalhador estadunidense, francês, alemão. O trabalhador brasileiro trabalha muitas horas. Bom, mas trabalhar muitas horas significa que a riqueza produzida no Brasil é compatível com a riqueza produzida nesses países? O que a gente vai ver aqui é que não. Enquanto no Brasil a produtividade por hora alcança um pouco mais de 21 dólares, países como a Alemanha, uma hora de trabalho gera 80 dólares para a economia. Estados Unidos, 81. Quando nós olhamos os BRICS, sobretudo por causa da Índia e da China, os BRICS produzem alguma coisa perto de 18 dólares por hora. Então, assim, o problema do Brasil não é exatamente o número de horas de trabalho. Nós trabalhamos muitas horas. A questão é que a produtividade, a relação entre horas de trabalho e riqueza gerada é baixa. E é baixa por quê? É baixa
Porque o Brasil investe pouco em inovação, desenvolvimento e tecnologia. O Brasil é dos países que menos investe em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é um dos países que menos investe em produção científica. O Brasil é um dos países que, por quê? Não investe em pesquisa, não investe em ciência e tecnologia, é um dos países que menos gera patente no mundo. Além disso, o Brasil é um país cuja informalidade é muito localizada em um determinado setor. Lembra o que nós discutimos sobre o paper de Cambridge, que horas de trabalho tem muito a ver com formalização do trabalho? Bom, quando um país como o Brasil, a informalidade é muito concentrada em um setor que é fortemente impactante no nosso PIB, o que a gente tem é um agravante para esse problema aqui da produtividade. A gente produz menos por hora trabalhada. A gente tem desafios imensos pela frente. A gente tem um primeiro desafio pela frente, que é o desafio da formalização. A gente tem um segundo desafio, que é um desafio da redução da jornada. A gente tem um terceiro desafio, que é o desafio de fazer com que o Brasil alcance médias de investimento em produtividade que acompanhem o resto do mundo. A gente não pode ficar tão atrás do mundo assim. O que é que eu gostaria de terminar esse vídeo conversando com vocês? Daniel Duque é um dos autores do artigo lá na Folha de São Paulo. E para o Duque, o que provavelmente explica o desvio brasileiro é uma questão cultural. Ele está dizendo o seguinte, que o brasileiro prefere o lazer ao trabalho. E por isso, segundo o Daniel Duque, o brasileiro trabalha menos do que o previsto. O segundo economista ouvido pela Folha, Samuel Pessoa, diz que parece ser um sinal de que o lazer no Brasil vale mais do que em outros lugares. Então, eles estão dizendo o seguinte, os outros países que têm média de horas maiores do que a do Brasil, esses outros países percebem o trabalho como uma coisa mais importante do que o brasileiro percebe. É isso que eles estão dizendo. Olha, como o brasileiro percebe o lazer como uma coisa mais importante do que os outros trabalhadores mundo afora, a gente acaba trabalhando menos. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar o que fez o Vitor Rangel lá do Econometria Fácil, que usou um paper, além de ter usado o paper de Cambridge, usou outro paper exatamente que traz para alguns países, não são 160 países aqui do paper da Organização Mundial do Trabalho, mas é um paper que reúne 40, 50 países e que faz exatamente a pergunta que nos permite avaliar essa coisa do brasileiro dar mais valor ao lazer e os estrangeiros, os gringos, dar mais importância para o trabalho. E aí os gringos dão mais importância para o trabalho, logo trabalham mais. Para responder essa pergunta, esse paper aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque esse paper, ele traz duas perguntas. Qual é a importância do trabalho na vida do trabalhador? E essa pergunta que para mim é a fundamental, se o trabalho deve vir antes do lazer. Então é o seguinte, se os economistas da Folha estiverem certos, o brasileiro trabalha menos porque considera o lazer mais importante e os trabalhadores mundo afora trabalham mais porque consideram o trabalho mais importante. Se eu olhar essa variável aqui, trabalho deve vir antes do que o lazer, para o Brasil essa variável deve ser muito forte, para os estrangeiros essa variável deve ser muito fraca. O que acontece é que
me permitam explicar para vocês esse monte de número maluco aqui. O que está dizendo aqui é o seguinte: trabalho primeiro. Quando a gente olha trabalho primeiro, a conversa não é exatamente essa. Eu quero mostrar para vocês duas coisas antes. A primeira, que quando a gente olha horas trabalhadas só por renda, a gente tem sempre, o tempo inteiro, o brasileiro trabalhando menos do que o resto do mundo. Mas quando a gente trabalha com modelo completo, a coisa muda de figura. Então, assim, não interessa, gente. Nós precisamos trabalhar com o modelo completo. Ou seja, horas de trabalho, ela não pode ser explicada só pelo PIB. Horas de trabalho tem que ser explicada pelo PIB, pela alíquota sobre o trabalho, taxa, impostos sobre o trabalho, pela formalização do trabalho, pelo tipo de regularização do trabalho. Não tem como. O modelo completo, tal como descrito no paper de Cambridge, é o modelo que melhor explica as diferenças entre horas de trabalho. A segunda questão que eu quero chamar a atenção para vocês é essa. O PIB, a renda, explica uma boa parte dessa diferença, mas não explica a diferença inteira. Horas de trabalho, impostos e regulação explicam uma parte da diferença das horas de trabalho entre os trabalhadores do Brasil e a média de trabalhadores mundiais. E, finalmente, eu quero chegar aqui nos finalmente, que é quando eu introduzo, além de riqueza, além de impostos, além de taxa de formalidade e além de tamanho de jornada de trabalho, índice de regulação é jornada de trabalho. Quando eu incluo isso tudo e incluo aquela variável lá, lembram dela? O trabalho deve vir antes do lazer. Quando eu incluo essa variável, o que acontece? Acontece que ela é não significativa. Opa, explodiu. O que é isso? O que significa que a variável é não significativa? A variável é não significativa quando a diferença entre as horas de trabalho não pode ser explicada por esse indicador. Isso quer dizer o seguinte: o tal indicador, o trabalho deve vir antes do lazer, esse indicador, ele não explica, ele não é um bom indicador para explicar a diferença de horas de trabalho. Então, aquela conclusão lá da Folha de São Paulo, de que o brasileiro trabalha menos do que a média mundial, e trabalha menos do que a média mundial porque a gente prefere o lazer ao trabalho, pelo menos quando eu olho para esses dados, quando eu olho para os dados desse trabalho internacional, eu não posso dizer isso, porque esse indicador ele apresenta um resultado não significativo. O que eu quero chamar a atenção para vocês, então, desses dois resultados aqui importantes, é que o brasileiro trabalha ou mais do que o esperado do que a média dos trabalhadores mundiais, ou pelo menos trabalha a mesma coisa. Ou seja, não é possível, com os dados que nós temos da Organização Mundial do Trabalho, não é possível a gente dizer, do ponto de vista estatístico, que o brasileiro trabalha mais, menos. Não é para isso que servem esses dados. Esses dados podem servir para outras coisas muito mais interessantes. Quando a gente olha para os dados da Organização Mundial do Banco Mundial, a gente percebe que o Brasil trabalha, os trabalhadores brasileiros trabalham mais horas do que quase todos os países, vamos dizer assim, de economia do G20, pelo menos. A gente trabalha menos horas do que outros países que estão no G80, ou seja, economias que são muito menos complexas do que a economia brasileira, com PIB muito menor do que o PIB brasileiro. Quando a gente olha para as economias parecidas com o Brasil, ou para as economias maiores do que as economias brasileiras, o trabalhador brasileiro trabalha mais do que todas elas. E o indicador a respeito da importância do trabalho ou do lazer não parece ter força para explicar a diferença de horas trabalhadas
pelos brasileiros e pelos trabalhadores mundo afora. Eu acho que a gente sai desse vídeo um pouco mais esperto. Quando a gente olha dados, quando a gente olha ciência, a gente não pode permitir que os números nos seduzam a ponto de dizer para nós que o brasileiro trabalha menos do que a média mundial, porque o brasileiro é preguiçoso. Eu quero agradecer você ter ficado até aqui e te convido a comentar e te convido também a perguntar se você quer outras análises sobre os dados da Organização Mundial do Trabalho, sobretudo a diferença entre a média de horas trabalhadas pelos países e a relação entre os cortes etários e o gênero. O importante é lembrar que estatística não foi feita para catequizar ninguém, estatística foi feita para fazer o debate e certamente a gente não pode ser seduzido por uma manchete de um jornal que está interessado em desqualificar o debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra nos próximos.